sobre identidade frágil ser uma identidade que não se coloca de maneira clara, né? É uma identidade que caminha na perspectiva de algo que ela não necessariamente segue, ou de algo que não necessariamente deixa claro nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nos seus relacionamentos. Por vezes tem até isso um tanto quanto ok aqui dentro, mas na expressão de atitude, na expressão de construção de história, na expressão de construção do seu próprio legado, isso se desdobra um tanto quanto incoerente ou inconstante. E a gente vai falar agora do extremo oposto, que é uma identidade forte. E eu preciso deixar claro para vocês que não necessariamente ter construído uma identidade forte é necessariamente aquela pessoa que é sanguínea, que é enérgica, que briga, que é sincerona, que fala tudo na cara, que não sei o quê, uma pessoa expressiva, uma pessoa espontânea zona. Não tem a ver com isso. Identidade é um desdobramento, sim, da nossa personalidade. Mas identidade frágil ou forte não tem necessariamente a ver com personalidade forte. Porque nem necessariamente personalidade forte é sinônimo destes comportamentos que eu acabei de citar aqui agora. De pessoas enérgicas, de pessoas bravas, ou de pessoas intensas, de pessoas sinceronas, de pessoas firmes. Não necessariamente tem a ver com isso, né? A gente costuma dizer que isso caminharia mais para o temperamento do que para necessariamente personalidade e identidade. Essas coisas caminham muito juntas, como alguém bem colocou aqui hoje na caixinha de perguntas, porém não são a mesma coisa. E depois a gente pode até mais pra frente trabalhar isso, mas vamos focar em identidade. Identidade seria a forma como a gente representa os nossos princípios e valores nas nossas atitudes, certo? E quando a gente fala de identidade frágil, a gente fala de pessoas que ainda não têm, de alguma maneira, os seus valores e seus princípios bem concretos e bem estabelecidos aqui, bem construídos na sua psique e no seu histórico mental, né, na sua perspectiva de mundo. E como isso ainda está variável e como isso ainda está um tanto quanto flexível, isso acaba aparecendo, né, no seu dia a dia, na sua expressão comportamental, um tanto quanto fragilizada também. Lógico que nós somos seres de relação e naturalmente nós somos influenciadores e influenciados o tempo todo. Nós somos sujeitos, somos seres, somos pessoas, somos indivíduos que são influenciados e influenciáveis o tempo todo. Em algum momento a gente consegue ter consciência disso, em outros momentos nem tanto. Mas eu acredito que pessoas que desdobrem uma identidade forte, uma identidade em que ela sabe que tem os seus princípios e valores e que isso pode ser um tanto quanto transitório também. Isso pode ser mutável e ela sabe disso. E ela sabe quando ela está mudando de opinião, ela está caminhando para uma construção, para uma transição de perspectiva, para uma outra mais ampliada ou para uma outra diferente. E ela reconhece isso, ela entende isso, ela por vezes verbaliza isso e tudo bem. Geralmente o oposto disso, a identidade frágil, ela como não tem isso muito bem estabelecido, ela não consegue nem defender os seus valores e princípios, porque ela não sabe quais são os seus valores e princípios. Ela não sabe nem se ela precisa ter ou não alguns valores e princípios. Eu não estou falando aqui de dogmas e nem de religião e nem de moral e nem de ética especificamente. Eu estou falando de valores e princípios individuais que a gente constrói na nossa família, que a gente constrói na nossa trajetória, que a gente constrói nos nossos relacionamentos, quando a gente estuda, né, na escola, na faculdade, com convívio de vizinhos de rua, com amigos, com relações de amizade, com relação de namoro, com relação amorosa, né, com relação de trabalho. São construções que a gente vai permeando ao longo da nossa vida, né? E não necessariamente em detrimento de uma religião ou não, em detrimento de uma perspectiva ideológica ou não. Isso tem a ver com a nossa existência.
princípios e valores, trabalhando na perspectiva de identidade, caminha muito perto de caráter, né? A gente até brinca, essa pessoa é mau caráter ou tem um bom caráter, mas tem gente que diz que essa pessoa aí é sem caráter. Não existe, tá? A gente usa isso como uma expressão meio jargão, assim, meio dito popular, mas pessoas sem caráter não existe. Ou ela tem um bom caráter, ou ela tem um mau caráter, ou ela tem um caráter duvidoso, porque aí a gente vai trabalhando mais coerentemente e lado a lado com identidade. Que é uma pessoa que tem uma representatividade, né? Um comportamento, uma construção existencial, se a gente pode dizer assim, de um caráter frágil, coincidentemente ou coerentemente pode ser uma pessoa com uma identidade frágil. E o contrário disso, a gente está falando dos extremos opostos, tá? A gente não está ainda falando do equilíbrio, a gente está falando dos extremos opostos. Eu não estou dizendo necessariamente o que é bom ou ruim, mas a gente está falando aqui da construção de ambos, tá? A gente está criando, estabelecendo, construindo um raciocínio de construção, né, de conhecimento diante dessas duas possibilidades. E geralmente a gente pode, na verdade, pensar por essa linha que as pessoas que constroem uma identidade forte pode ser uma pessoa que construa um caráter forte, né? Uma pessoa que tem competências, que tem virtudes pautadas em valores essenciais, talvez, em valores, sim, que por vezes estejam coerentes à moral e também à ética, tá? E aí abre o link para ideologias e abre o link para religiões, mas a gente tem que entender que religião... Ai, gente, a gente tem que entender que religião não muda caráter de ninguém, que ideologia não muda caráter de ninguém. Agora, que consciência de si amplia ou não o caráter de alguém para melhor ou para pior. Isso é muito complexo, Marcinha, muito complexo. Por isso que eu vou tentar, assim, construir um raciocínio com vocês bem devagar. E eu quero interagir bastante com vocês para ver se vocês estão caminhando junto comigo aqui nessa minha loucura, que é a construção mental da minha cabecinha, do meu cabeção. Na verdade, que eu tenho a cabeça um pouco avantajada, mas eu já superei esse trauma. Por isso que agora eu uso coques com cabelos para o alto, como disse o senhor Pedro Ivo, coque couve-flor. E eu quero ver se vocês estão caminhando comigo até aqui, tá? Vocês estão caminhando comigo até aqui, tá tudo bem? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para eu começar a destrinchar de fato a identidade forte? Vocês estão conseguindo acompanhar comigo o contraponto entre a possibilidade de uma identidade frágil, a possibilidade de uma identidade forte, a correlação de identidade com caráter e com personalidade. Personalidade são aspectos da nossa identidade que vem sendo construída, ao longo do tempo. E caráter caminha bastante relacionado à identidade, porque caráter também tem a ver com princípios e valores e com a efetividade desses princípios e valores nos nossos comportamentos diários, tá? Sim, estão acompanhando. Marcinha tá dizendo, os extraterrestres estão doidos com a gente. Menina, eles estão assim, o que eles estão fazendo? Corta. Ei, diretor, corta essa cena, não tá dando. Eles estão falando isso lá, de cima, seja lá de onde eles estejam. Mas brincadeiras à parte, Ju chegou atrasada. Pega o bonde andando aí. Então vamos lá. Bem carioca essa expressão, não é vamos lá, não, é vamos lá. Vamos entrar no quesito identidade forte. Como eu disse, identidade está diretamente correlacionada a caráter, tá? E como eu já disse, recapitulando para os atrasildos, identidade está diretamente ligada a caráter, que está embasado diretamente em princípios e valores. Não estamos falando de moral, de ética, de ideologias e muito menos de religião.
A gente está falando de princípios e valores que são construídos ao longo da existência desse sujeito, mediante as suas relações diárias, relações familiares, relação com amigos, relação de trabalho, relação amorosa, escolhas. E sim, nós somos seres de relação e logo somos seres que influenciam e somos influenciadores também. É sempre neste contraponto, nessa troca, que ótimo que é assim. E vamos entrar em identidade forte. Quando a gente fala de identidade forte, eu não quero dizer que seja uma pessoa ríspida, uma pessoa rígida, uma pessoa dura, uma pessoa sanguínea, uma pessoa expressiva, uma pessoa forte, literalmente. Mas necessariamente uma pessoa que ela constrói um caminho sólido. Uma pessoa que ela entende no que ela pode flexibilizar ou não. Uma pessoa que compreende que ela precisa em algum momento flexibilizar ou não. Mudar de opinião ou não. Ser empático, responsivo, assertivo ou não. Ou na verdade precisa ser assertivo em boa parte da nossa vida. Mas de vez em quando a gente precisa ser um pouco mais pontual. Não grosseiro, não sincericida, mas pontual, diretivo, assertivo. Colocar o outro no lugar dele. Mais ou menos isso. Então, identidade forte seria a representação de um bom caráter, de alguém que responde com os seus comportamentos e com as suas relações de forma coerente com os seus princípios e valores, estabelecendo e construindo uma identidade forte, né? Uma identidade bem estabelecida. E eu lembro na semana passada, que eu lancei aqui quais seriam características de pessoas com identidade forte e tal. E aí algumas pessoas falaram, uma pessoa que passa, abençoado. Uma pessoa, as pessoas foram falando, características de uma pessoa com identidade forte é uma pessoa que fala a verdade. Características de uma identidade forte é uma pessoa que fala a verdade com amor. Características de uma identidade forte é uma pessoa que tem os seus princípios bem estabelecidos. Características de identidade forte é uma pessoa enérgica, uma pessoa sanguínea, uma pessoa firme, que fala firme, né? E eu queria saber de vocês, depois de ouvir tudo isso que eu falei sobre possíveis características, na verdade as características essenciais, né? Primordiais, as premissas, né, necessárias para a construção de uma identidade forte, quais vocês acham que seriam as características de uma pessoa que vem construindo, ou que já tem, né? Mas eu acho que é mais coerente a gente dizer que vem construindo, porque depois eu vou falar sobre isso com vocês depois. Quais as características que vocês acham de uma pessoa que constrói uma identidade forte? Quais seriam as características agora, pensando a partir dessa construção que eu apresentei para vocês de uma identidade forte? Quais seriam as características de uma pessoa com identidade forte? Marcinha tá dizendo, deixa eu voltar aqui. Se eu conseguir, né? Porque voltou. Deixa eu ver o que vocês estão. Gente, eu não aguento vocês. Oi, Jaque Monteiro, seja bem-vinda. Oh, meu Deus, quase que eu chamei Juliana aqui pra participar da live. Quer, Ju? Participar da minha live? Marcinha tá dizendo que uma característica é a educação com tratar o outro. Que mais? Solicitar sempre o outro a escolha de certo ou errado, a escolha do melhor caminho a seguir. Não precisa ter rigidez de conduta. Que mais? Consciência de si mesma. Que mais que seria característica de uma identidade forte? Tô vendo os coraçõezinhos. Clica bastante, porque quanto mais a gente clica nos coraçõezinhos, mais engaja a live. Eu tô muito blogueira. Isso, gente. Isso. Dá coração pra mim. Que mais?